e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. O fogo, ele precisa arder sobre o altar. A chama, ela não pode se apagar. Uma das características do tabernáculo era de que a chama precisava sempre estar acesa. Quando Davi trouxe de volta a arca, uma das exigências de Davi foi que tivesse a adoração e que o fogo estivesse aceso o tempo todo. O fogo no altar precisa estar aceso o tempo todo. Mas quando eu falo de altar, eu não estou falando deste altar aqui, essa plataforma que nós chamamos de púlpito, ou que às vezes a gente chama de palco, desta elevação aqui. Não é este lugar que nós chamamos, às vezes chamamos de altar. Às vezes nós chamamos, traga a sua oferta até o altar. Ou quando nós trouxemos aqui esses frutos até o altar. Eu creio que existe uma unção realmente aqui sobre este lugar aqui que nós chamamos altar. Mas quando eu falo que o fogo precisa estar aceso no altar, este altar eu estou me referindo o meu coração, enquanto pessoa, este fogo precisa estar aceso constantemente. Eu tenho a responsabilidade de fazer com que este fogo precise estar aceso continuamente. E quando nós temos esta revelação, nós chegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, ontem eu recebi muito da parte do Senhor. Ontem eu fui muito ministrado. Ontem eu recebi muito fogo. Obrigado pelo fogo de ontem. Obrigado pela unção de ontem. Obrigado pelo mover de ontem. Mas eu quero mais hoje. Obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual que eu recebi ontem. Mas eu quero mais da parte do Senhor. Senhor, esta unção que eu recebi ontem, que eu recebi nesse mês de abril, eu quero levar para o mês de maio. E aliás, eu quero muito mais para o mês de maio. Bata no peito e fala: o altar sou eu, e eu sou responsável por este altar. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: você é responsável por este altar. Nós somos responsáveis por este altar. E o Senhor colocou esta palavra no meu coração e me veio em mente. Eu sei que você já deve ter lido esse texto por várias vezes. 1 de Reis, no capítulo 18, a partir do verso de número 30. 1 de Reis 18, verso de número 30. Elias diante dos profetas de Baal. O texto diz: então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar. Diga comigo: Elias restaurou o altar. E eu te pergunto, você vai me responder: quem é este altar? Quem é este altar? Sou eu. Este altar sou eu. Elias então restaurou o altar. Aqui ele está dizendo: restaurou o altar do Senhor. Mas este altar do Senhor, aqui é este altar onde o Senhor faz morada. Então este altar onde o Senhor faz morada hoje, sou eu. É o altar onde o Espírito Santo de Deus faz morada. Hoje você, eu e você, nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Diga comigo ainda: eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Então Elias restaurou o altar do Senhor que estava em
Estava em? Diga, ai, 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 Senhor. O altar estava em ruínas. Elias chegou diante daquele altar e ele percebeu. O altar estava destruído. O altar estava em ruínas. Então ele começa a restaurar aquele altar. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaço, pô-la sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água, e todo aquele lugar ficou cheio de água. E a água veio, ficou encharcada, e depois lambeu toda aquela água. Alguns elementos importantes. Eu queria destacar aqui alguns elementos importantes. Entendendo que este altar sou eu, este altar é você. E às vezes a gente passa sobre esse texto e às vezes passa assim desapercebido. Mas alguns elementos importantes aqui sobre este altar. Então, Elias chega diante daquele altar e você deve conhecer a história. 400 profetas de Baal diante daquele altar clamando para descer fogo, e não descia fogo de jeito nenhum, e eles se cortavam, e eles se rasgavam, e fazendo aquela maior bagunça, e o fogo não descia de forma alguma. Então Elias chega, e ele percebe ali toda aquela bagunça, o altar estava bagunçado, a adoração não estava direcionada a Deus. Então ele chega, primeira coisa que ele faz, ele repara aquele altar, ele pega ali as 12 pedras, e aquelas 12 pedras representavam as 12 tribos. Então ele pega aquelas pedras, coloca ali em ordem aquelas 12 pedras. Depois que ele coloca ali em ordem aquelas 12 pedras, ele vem e pega as lenhas. Quando ele vem e pega aquelas lenhas, e para colocar, ele estava organizando aquilo que estava ali, uma desordem, estava em ruína. O próprio texto diz que estava toda em ruína. Era impossível que descesse fogo do céu. Se Elias chegasse ali diante daquele altar e clamasse: Senhor, desça fogo do céu, era impossível que descesse fogo do céu naquele momento, porque a palavra diz que estava em ruína. Então ele chegou primeiro e teve que organizar todo aquele altar, para que depois descesse fogo do céu. Ele pegou as lenhas e começou a organizar aquelas lenhas. Eu não sei se você já teve experiência de acender um fogo, e muitas das vezes aquilo não consegue pegar fogo, porque está uma bagunça, né? Aí você vem, começa a colocar em ordem a lenha, né? Começa ali colocar tudo em ordem. Aí se tem cinza, começa a jogar fora primeiro a cinza, começa a organizar, tirar a sujeira, tirar toda aquela bagunça, para depois colocar ali em ordem, para que depois venha fogo. Primeiro ele organizou, ele limpou aquela lenha, aquele lixo que ele estava tirando. Se ele não chegasse e tirasse, aquilo impedia que descesse fogo do céu. Quando eu falo que eu sou o altar, e quando eu falo que eu preciso manter este fogo, que desça fogo do céu todos os dias, eu preciso todos os dias chegar diante do Senhor. Senhor, eu quero reparar o meu altar. Eu não quero nada em minha vida que venha me impedir do fogo descer. Eu não quero que nada venha impedir que o fogo possa vir sobre a minha vida. Senhor, se houver alguma coisa, eu quero que o Senhor venha e me fala. Primeira coisa que eu posso destacar aqui, ele organizou aquilo que estava em desordem. E é exatamente nesse momento que entra a atuação do Espírito Santo de Deus em minha vida e em sua vida.
É justamente nesse momento que o Espírito Santo de Deus começa a falar: olha, você precisa tirar algumas coisas. E domingo passado eu falei sobre o perdão. Primeiro, o perdão para mim. Quantas das vezes eu preciso entender que eu preciso tomar posse do perdão para mim. Entender que eu fui perdoado. O sangue de Jesus já me purificou. O sangue de Jesus já me perdoou de todos os pecados. O sangue de Jesus já me lavou. O sangue de Jesus já me purificou. Primeiro, o sangue de Jesus me purifica, para que eu possa também tomar posse do perdão, para que eu também possa perdoar as outras pessoas. Então tomo posse do perdão, para que eu possa também perdoar as outras pessoas. Diga comigo: eu sou perdoado, para que eu possa perdoar as outras pessoas. Então, quando eu tenho esse entendimento que eu sou perdoado, eu também posso perdoar as outras pessoas. É uma forma também de eu tirar toda a impureza, toda a mágoa, e começar a viver uma vida no Espírito. Entender que eu sou perdoado e que também eu perdoo todas as pessoas. E aí eu começo a viver uma vida no Espírito, a viver uma vida de santidade. Aí eu entendo que eu sou santo, afastando cada dia mais do pecado. Eu não sou um pecador tentando ser santo, mas eu sou um santo vivendo uma vida fora do pecado. Bata no peito e fala: eu sou santo, lutando contra o pecado. É diferente de alguém que é pecador e que está tentando viver uma vida de santidade. Eu sou santo e cada dia mais eu estou vivendo uma vida de santidade, e cada dia mais me afastando do pecado, e cada dia mais chegando diante do Senhor e falando: Senhor, se há em mim alguma coisa que está entristecendo o Senhor, se há alguma coisa que está me impedindo de aproximar mais do Senhor, se há alguma coisa que está impedindo que desça fogo do céu, que o Senhor traga revelação para que eu possa tirar fora. Elias chegou e falou: olha, vamos reparar este altar que está em ruína. Então você consegue imaginar Elias chegando e organizando aquele altar? Consegue mentalizar isso? Primeiro Elias vem, coloca ali as pedras. Depois ele vem, coloca ali a lenha por cima daquele altar. Já era o suficiente para ele orar e falar: desça fogo do céu, sim ou não? Era o suficiente. Mas ele vem então, pede para trazer água. Então ele pede para trazer 4 cântaros de água. Veja o verso de número um pouquinho mais à frente. Um outro elemento é a água. Ele então pede para trazer 4 cântaros de água. Verso de número 34, e diz: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. Me acompanhe aqui. Ele pega as pedras, coloca ali o altar, pega a lenha, coloca sobre aquele altar. Já era o suficiente para ele clamar, para que viesse o fogo. Mas ele então vai e fala assim: agora você vai trazer 4 cântaros com água. Então vem 4 cântaros com água e derrama ali sobre aquele altar. 4 cântaros. Foi só uma vez, sim ou não? Não. Mais uma vez. Mais 4 cântaros. A primeira vez 4. A segunda vez mais 4 dá quanto? 8, né? E aí vem a terceira vez. 8 mais 4, para quem é bom de matemática, vai dar quanto? 12. Então, 4 pedras que representam ali as 12 tribos. Agora mais 4 cântaros de água que representa ali mais as 12 tribos também. E aí ele vem novamente e aquilo fica todo encharcado de água. O primeiro elemento, a lenha. Aí depois o segundo elemento ali, a água. Mas antes disso, eu quero destacar algo importante. A perseverança. Alguém poderia pensar assim: mas não era o suficiente arrumar a lenha, colocar a pedra e começar a clamar? Não era o suficiente então? Elias, não é, basta trazer um pouco de água, já é o suficiente.
Quantas das vezes Deus fala para mim, fala para você, faz isto. E aí a gente começa, faz a primeira vez. Traz 4 cântaros de água. Aí você vai lá, traz 4 cântaros de água e joga. De repente aí Deus fala assim, mais 4 cântaros de água. Ah, Deus está brincando, mas eu já trouxe. Aí Deus fala assim, traz mais 4 cântaros. Eu não estou entendendo. Aí Deus pode dizer para você e falar assim, quem disse que eu quero que você entenda? Eu quero apenas que você faça. Quantas das vezes a gente quer entender primeiro para depois fazer? Quantas das vezes a gente quer primeiro entender para depois experimentar o fogo? E nem sempre é do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Aí vem pela 3ª vez e joga ali a água. Pastor, o que representa esta água? A água representa a limpeza. A água representa a pureza. Seria como se estivesse dizendo, eu estou lavando tudo isso daqui. A água representa a palavra. Por isso que nós somos, todos os dias nós precisamos ter contato com a palavra de Deus, para nós sermos limpos, nós sermos purificados. Por isso que nós desafiamos, olha, seja impactado através da palavra de Deus, leia a palavra. Quantas pessoas às vezes tiram pouquíssimo tempo com a palavra de Deus, tira tanto tempo diante de TikTok, muitas outras coisas mais, fica cheio de internet e muitas outras coisas, mas não se enche da palavra de Deus. A água aqui representa a palavra. Pastor, mas eu já li, leia de novo. Hoje eu fiquei tão feliz, alguém mandou uma mensagem para mim, dizendo que concluiu este ano a leitura do Antigo Testamento. Hoje concluiu a leitura do Antigo Testamento. A água aqui representa a palavra, que vai nos purificando, vai nos limpando. A água também, ela representa aqui a bênção. Lá em Jeremias 17, verso de número 8, diz, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Diga comigo, eu preciso da água. Mas é meio paradoxal. Como assim? É fogo e água. Como que eu quero fogo, mas primeiro tem que vir a água? As coisas de Deus é louca mesmo, né, gente? Primeiro ele vem, manda jogar água, para depois pedir para que depois vir o fogo. As coisas do Senhor realmente a gente não entende. A água representa a pureza. E como nós precisamos de pureza para esses dias. Uma mente pura, olhos puros, um coração puro, sabe? Chegar diante do Senhor e falar, Senhor, vem com o teu fogo e me purifica. O fogo, ele purifica, assim como a água, ela vem para estar nos purificando. Por isso que nós somos batizados nas águas. O batismo nas águas representa a pureza. Não quer dizer que todas as vezes que você peca, você precisa chegar lá e correr e batizar nas águas novamente. A água, ela vem para estar nos purificando. Um outro elemento importante, no verso de número 36, depois que joga a água, aí ele vem e coloca sobre aquele altar, o verso de número 36, ele coloca ali uma oferta. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, apresentou-se o profeta Elias. Depois de tudo organizado, jogar água, ele veio e ofereceu ali uma oferta ao Senhor. E às vezes quando alguém fala assim de oferta, o coração já fecha, já logo lembra de dinheiro. Oferta passa pelo dinheiro. Diga comigo, a oferta passa pelo dinheiro, mas é muito mais do que isso. Jesus não quer só o seu dinheiro, Ele quer muito mais, Ele quer você por inteiro. Porque quando você se entrega por inteiro, o seu dinheiro para Ele não é nada. Não é isso? É muito mais do que isso.
É você imaginar, fazer ali o altar, deitar ali naquele altar e falar: Senhor, eu sou esse sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Me queima, Senhor, vem com o teu fogo e me queima, Senhor. Já imaginou? Você chegar diante do Senhor e deitar lá naquele altar e falar: Senhor, me queima. Vem com o teu fogo, Senhor, e me queima. Você está disposto a fazer isso lá na sua casa, meus queridos? Você tem coragem de fazer isso lá na sua casa? No seu secreto, preparar tudo ali. Eu não estou falando para você ir lá no seu quintal, pegar 12 pedras e pegar água. Não, não é isso não. É mais do que isso. É você chegar diante do Senhor lá no seu secreto e deitar e falar: Senhor, eu deito aqui. Diante do Senhor, eu me entrego por completo ao Senhor. Eu me entrego por completo ao Senhor. Os meus bens, os meus talentos, a minha vida, a minha família, as minhas finanças, tudo é seu, veio de ti, Senhor, é teu, tudo é teu, é do Senhor e pronto. Elias ofereceu uma oferta diante do Senhor. Quantas pessoas têm dificuldade de vir aqui à frente e trazer uma oferta? Entregar o seu dízimo. Por quê? Porque ele primeiro não se entregou por completo. Enquanto ele não se entregar por completo, ele não vai conseguir dar 10%. Ele não vai conseguir trazer uma oferta aqui. Ele vai entregar tudo num pit dog quando ele sair daqui, mas não vai deixar R$2 aqui. Ele é capaz de vir com os 10, com os 12, com os 20 do pit dog, da pizza. Mas ele não consegue nunca deixar uma oferta aqui de gratidão a Deus. Por quê? Porque primeiro ele não teve a revelação de que ele é um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, de que ele precisa se queimar na presença do Senhor. É porque ele ainda não se queimou na presença do Senhor. Ele não teve ainda essa experiência, porque ele não se queimou na presença do Senhor. Porque o dia que ele se queimar no Senhor, nada mais importa para ele. Nada mais importa para ele. Nada mais importa para ele. Um outro elemento para nós encerrarmos é o clamor. Depois que ele fez tudo isso, acompanhe comigo, meus queridos. Recapitulando, ele pegou as pedras, 12 pedras, 12 reparou ali a lenha, 12 cântaros de água, colocou uma oferta por cima. Aí ele vem e ele clama ao Senhor, ele reconhece, ele começa a clamar ao Senhor. Verso de número 37, responde-me, Senhor. Ele sabia que era Deus quem poderia fazer, ele tinha feito a parte dele. Agora era: Senhor, responde-me. Agora és tu, Senhor. Não sou eu, és tu, Senhor. Responde-me, Senhor. Quantas das vezes nós queremos fazer na nossa força? Quantas vezes nós queremos ir lá, a gente vai lá, a gente ora, a gente faz isso, a gente faz aquilo outro, e depois a gente quer fazer na nossa força. Quando é o momento de Deus fazer, a gente não deixa Deus fazer. Preste atenção, deixa Deus fazer aquilo que é para Ele fazer. Faça a sua parte e confie e descanse. Ah, mas se Ele não fizer? Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E Ele diz: responde-me, Senhor. Responde-me, para que esse povo saiba que eu sou o tal. Sim ou não? Que eu sou o bom, que eu sou o pastor, que eu sou o profeta, que eu sou o líder, que eu sou o bambambam. Não. Para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, que a ti fizeste retroceder, voltar o coração deles. Então ele clamou.
Quem sabe não chegou a hora de você chegar diante do Senhor e começar a clamar na presença do Senhor, como nunca você clamou. Se rasgar na presença do Senhor, como nunca. Reparar o altar, tirar ali a cinza, tirar tudo aquilo que está precisando tirar, limpar, tirar todas as impurezas, limpar realmente, chegar diante do Senhor, pegar a água que é a palavra e começar a limpar, se purificar. Senhor, vem e me limpa e me purifica. Vem, Espírito Santo de Deus, me lava, me limpa. Eu quero viver uma vida de santidade. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti todos os dias. E por último, um elemento importantíssimo. Depois de tudo isto, o que é que veio do céu? O que é que veio do céu? Fogo. Agora eu te pergunto e você me responde. Quem foi que trouxe o fogo do céu? Quem foi que trouxe o fogo do céu? Foi Deus, foi o Senhor. Todas as outras coisas foi Elias que foi dando o comando e o povo foi trazendo. Mas na hora que chegou o momento de Deus, foi Deus quem fez. Verso de número 38. Eu queria que você se colocasse de pé. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Caiu fogo do céu. Mas depois que o povo inclinou o coração. Ah, mas pastor, para que tudo isto? Não precisa de tudo isto. Para que tudo isto? Já teve aquela sensação assim, não precisa de tudo isto não. Eu creio que quando Elias chegou e falou: olha, vamos lá e traz 4 cântaros. Alguém pensou: para quê? Gente, não é como hoje que a gente... Se eu chegasse aqui e falasse: Dona Edna, cadê a Dona Edna? Vai ali buscar uma água para mim. Era rápido, não era, Edna? Aí da Dona Edna, porque ela está servindo hoje. Vai ali buscar uma água para mim, era rápido. Josué, vai ali buscar os baldes d'água para mim, junto com Edmilson. Era rápido, não era, Edmilson? No instantinho de Edmilson colocava uma mangueira ali. Pastor, só quer que coloque uma caixa d'água? No instantinho, não é como hoje não, gente. A água era longe, muito longe. Era muito seco. Imagine, enquanto o povo foi buscar esses cântaros de água, o que eles ficaram fazendo, né? Quantas das vezes Deus dá alguns comandos e a gente fala assim: eu não vou não. 4? Vou trazer 3 e é o suficiente. Se quiser 3, está passando de bom? Não é? Ou então vou trazer 4, mas eu não vou trazer cheio. Vou trazer pela metade. É para Deus mesmo? Ele não vai ver? E aí o fogo não vem. Traz 4, depois mais 4, e depois mais 4. E na hora de reparar a lenha, vou reparar de qualquer jeito, é para queimar mesmo? Não, meus queridos, o fogo do céu é uma coisa muito séria. Eu acredito que esses últimos dias, o Senhor está levantando uma igreja para fazer descer fogo do céu como nunca. Eu acredito que nós experimentaremos um avivamento como nunca. Eu acredito que Deus está levantando homens e mulheres, preparando homens e mulheres como altar, para fazer descer fogo do céu. Eu oro nesta noite para que você possa ser este altar, para que a partir de hoje, você possa olhar para si e começar a falar: Senhor, este altar sou eu quero reparar o meu altar. Eu quero parar de ficar olhando para o altar do outro, e eu quero começar a olhar para o meu altar, e eu vou começar a reparar o meu altar. Eu vou organizar o meu altar.
Eu vou tirar todas as impurezas. Eu vou tirar tudo aquilo que impede que o fogo do céu desça. E o que é melhor, eu não vou fazer isso apenas alguns dias e depois eu vou deixar de fazer. Não, eu vou começar a fazer todos os dias. Eu vou chegar diante do Senhor e eu vou falar: Senhor, eu quero mais de Ti. Vem, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero ser cheio de Ti. Eu quero mais de Ti. Quantos querem mais do Senhor? Quantos querem experimentar mais do Senhor? Quantos querem uma nova unção? Quantos querem experimentar este fogo que vem do céu, que purifica? Eu acredito que esses são dias do Senhor fazer com que as nossas vestes se tornem limpas para estar encontrando com Ele. Eu acredito que Jesus virá buscar uma noiva com as vestes limpas. Eu acredito que esses dias, assim como o fogo que vem purifica o ouro, o Senhor está nos purificando através do fogo que vem para estar nos purificando, para estar encontrando com Ele. Eu queria que você levantasse as suas mãos e começasse a dizer: se